Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui para fazer ao vivo aqui dessa vez para vocês um bate-papo super descontraído sobre educação financeira, investimento, mercado financeiro e hoje com a presença ilustre do meu xará Rodrigo Azevedo. Ele tem um escritório de contabilidade super famoso e ele vai trazer muita informação importante sobre mudanças no imposto de renda, tributação. Então, ao longo desse bate-papo aqui, a gente vai ter muita novidade. Sugiro que vocês peguem um papelzinho rapidinho aí, uma caneta e anotem. Embora depois a gente vá estar à disposição de vocês para poder fazer todo tipo de dúvida a gente vai poder tirar. É isso aí. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigado por esse convite super especial. Será incrível esse encontro aqui. Vamos falar de investimentos e tributação. Então, é uma conexão, né? E todos precisam conscientizar disso, né? Sobre a educação financeira, mas também a educação fiscal. Então, vamos trazer aqui, pincelar, porque tem complexidades, mas a gente vai dar uma simplificada para todos entenderem, anotarem. E estamos aqui para tirar essas dúvidas, né? Trazer luz ao que se refere a investimentos e a tributação sobre esses investimentos. Pois é, pessoal, justamente. Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário econômico, vou falar um pouquinho sobre educação financeira e depois a gente vai fazer umas perguntas aqui, eu e o Rodrigo, um para o outro, que aqui é um papo super descontraído. E eu vou começar falando um pouquinho do cenário econômico. O dólar deu uma arrefecida, deu uma caídazinha. Então, assim, o pessoal que estava pensando que o dólar ia ficar para sempre a R$6, ele deu, né, uma recuada. Agora aqui no mercado brasileiro, a Selic, a gente está num viés de alta, né? Todo mundo já viu que a Selic vem subindo. A gente tinha vindo num período alto, depois a gente começou a ter um ciclo de queda, só que esse ciclo de queda acabou sendo estancado porque a inflação começou a aumentar e o dólar começou a subir, então a gente teve que cessar o ciclo de queda, né? E a gente acabou voltando para um ciclo de alta. E a gente permanece nele até hoje e a Selic vai continuar subindo aí por um tempinho ao longo desse ano, o que acaba mudando um pouco a carteira de investimento dos clientes, né? A renda fixa fica cada vez mais atrativa, a parte de bolsa, as pessoas acabam saindo um pouquinho da bolsa, porque você aplicar em renda fixa e ter 1% ao mês sem risco, acaba sendo mais atrativo do que você se expor na bolsa de valores para tentar ganhar um pouco mais de 1%. Às vezes pode, claro, ganhar 2%, 3%, mas sempre que a Selic está alta, a renda fixa atrai mais pessoas. E ao contrário também é verdade. Quando a Selic cai, né, a renda fixa passa a ter uma remuneração um pouco mais baixa e as pessoas aumentam o apetite dela a risco e aí elas voltam para a bolsa. Então é isso que eu digo, a educação financeira é isso. É você saber os movimentos, as entradas, as saídas e, claro, obviamente, estudar todo e qualquer investimento que você vai fazer. E aí, Rodrigo, a primeira pergunta que eu te faço é, né, o que mudou agora para o imposto de renda de 2025, Brasil e exterior? Porque já vai começar todo mundo ligar para os bancos, para as corretoras, para começar a pegar a declaração, ver os documentos e aí aquele negócio. A gente tem uma ideia de sempre deixar para o final, né? E acaba até prejudicando os contadores porque junta tudo no finalzinho. Qual é a dica que você dá para quem já quer começar agora a acertar as contas com o leão, seja aqui, seja no exterior, e para fazer com calma, tranquilidade e não ter problema? Olha, Rodrigo, eu costumo falar que imposto de renda pessoa física é como um controle de uma empresa. Você tem que se preparar, se organizar desde o primeiro mês do ano calendário, porque a obrigação de você declarar isso agora, em 2025, referente aos fatos ocorridos em 2024. Mas você precisa se organizar, inclusive ter a mínima noção de que algumas operações você precisa tributar dentro do mês e recolher o imposto no mês seguinte, caso seja tributável. Então é importantíssimo se organizar agora nesse início de ano, solicitar os informes de rendimentos para os bancos, para o empregador e outras fontes de rendimento, se você tiver, aluguel, por exemplo. Então, se tem conta no exterior, tem que solicitar o extrato bancário da conta do exterior e também o informe das operações no exterior. Então, é muito importante você organizar esses documentos,
saber o que vai declarar, saber o que mudou para esse ano, porque tivemos grandes mudanças para investimentos no exterior. Então, acho que vai pegar muita gente aí de surpresa, né? Mas isso já foi comentado durante o ano de 2024, inclusive quando foi entregue o imposto de renda de 2024, referente ao ano calendário de 2023, já se falava nisso. Uma das principais mudanças é o fim da isenção de R$35 mil para vendas de papéis no exterior. Muita gente ficava naquele limite ali para não pagar, e isso aí acabou que morreu, né? Adotava isso como estratégia. Uhum. Então teve uma grande mudança na legislação em relação a investimentos no exterior. Inclusive incentivos, como por exemplo, o governo incentivou a declarar imóveis no exterior, trazer a valor de mercado, oferecendo uma tributação de apenas 8%. Justamente fomentar, né, estimular a declararem esses imóveis no exterior, e com isso uma tributação pequena, porque não sei se você já vendeu algum imóvel no Brasil, a tributação é bem alta. Bem alta. A depender do perfil do imóvel, do tempo do imóvel. Então eles trouxeram esse incentivo de 8% se você quisesse atualizar o seu imóvel no exterior a valor de mercado. É um grande benefício. Faz com que tenha o quê? Menos ganho de capital? Isso faz com que você traga valor presente o seu imóvel no exterior, e caso você tenha alguma operação de venda no futuro, o seu ganho de capital será menor. Okay. Obviamente, a tributação será menor. Então isso é muito importante. Muito importante. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso, que muita gente não deve ter atualizado. Não. E dá tempo da gente fazer isso ainda? Olha, o incentivo ele foi dado para declararem até o dia 31 de maio de 2024. Sendo que você vai... quem fez essa operação, ok? Vai declarar isso agora. Tá? Quem não fez, não vai ter que declarar da mesma forma o imóvel no exterior, sem atualização do preço a valor de mercado. Ou seja, fica mais do que provado que a falta de informação e a falta de educação financeira no âmbito geral atrapalha até na hora de você economizar dinheiro. Perfeito. Né? Porque quem entrou, né, com a ciência de que até maio do ano passado podia regularizar, não regularizar, mas atualizar o valor de mercado, pagou 8%. Sim. Quem não aproveitou essa brecha que deram, né, vamos botar assim, vai ter que pagar um ganho de capital maior, provavelmente. Quando vender esse imóvel no exterior. Né? E aí vai tributar bem mais. Né? É justamente para incentivar a declararem esses imóveis no exterior. Muita gente tem imóvel no exterior e não declara no Brasil. Justamente. Então, isso é importantíssimo. Outra grande mudança foi para os fundos de investimentos no exterior. Né? Muito similar ao que acontece no Brasil, a partir de 24 passou a funcionar o sistema Come Cotas. Você conhece muito bem, né? Acontece 2 vezes. Que aqui é em maio e novembro. Isso, por ano. Então, vai acontecer algo muito similar com os fundos no exterior. No exterior. Tá? Então, passa a tributar no sistema Come Cotas. Tá? E uma mudança não menos importante, que é o sistema de compensação de prejuízos. Importante, teve muito uma importante. Pequena diferença, mas se você não prestar atenção, você pode ter aí erros na sua declaração do imposto de renda, que é justamente você só consegue compensar o prejuízo se o rendimento for da mesma natureza. Tá. Então você não pode compensar o prejuízo de um rendimento com outro. Tem que ser da mesma natureza. Então teve essa pequena diferença. Porque antes era mais abrangente isso. Era abrangente, exatamente. Então, pessoal, a gente está aqui justamente para trazer esse turbilhão de informação, mas é o lado bom disso, né? É ver o que a gente pode fazer para te auxiliar, né, da melhor forma possível, para que você consiga atender dentro da tua declaração a todas as coisas que a lei te faculta para te ajudar a pagar menos imposto. Né? Porque as pessoas têm a falsa ideia de que o imposto de renda veio só para te tirar dinheiro.
E não é. É o que eu sempre digo, se você está pagando imposto de renda, é porque você ganhou mais dinheiro. Né? Quanto mais dinheiro você ganha, mais imposto você paga. Então, assim, se uma pessoa está pagando mais imposto, é sinal que ela teve uma rentabilidade, rentabilidade não, mas um ganho tributável maior. Então, ou seja, ela teve uma ascensão financeira. Né? Então, meu pai sempre dizia isso, eu quero mais é pagar muito imposto de renda, porque é sinal que eu ganho mais dinheiro. Exatamente. Né? Tem muita gente que vê ao contrário isso como um lado ruim, mas não é. A gente tem que desmistificar isso. E poucos sabem disso, Rodrigo. Brasil não é um dos países que mais se paga com a maior alíquota de imposto de renda. Tá? Existem sim outros impostos que, na minha opinião, esses sim não deveriam existir. Né? Uhum. Mas imposto de renda, que é sobre a sua renda, né? Esse você paga, como você disse, quando você rentabiliza, né? Quando você tem algum ganho, alguma remuneração. Tá? Agora, não dá para entrar no mérito se é justo ou injusto. É uma obrigação como cidadão, você está em dia, em conformidade com a legislação do seu país. Inclusive, nos Estados Unidos, o imposto de renda é até maior. Tá? A diferença é que não existem outros impostos embutidos. Sim. Eu costumo falar muito que o imposto mais injusto do Brasil é aquele imposto que você paga, por exemplo, no supermercado. Né? Por exemplo, no item, um feijão. Independente se você é pobre ou rico, você paga o mesmo preço no quilo do feijão. Verdade. Isso significa que tanto o rico quanto o pobre paga o mesmo imposto, o que é totalmente diferente do imposto de renda. Quem ganha mais, paga-se mais. Quem ganha menos, paga-se menos. Agora, o imposto que está embutido no quilo do feijão, os dois pagam o mesmo imposto. Então, esse é o imposto mais injusto. Outro exemplo similar é aquela pessoa que tem um Fusca, que coloca combustível. Eu ia falar isso agora. E o outro que tem uma Ferrari, que coloca o mesmo combustível, né? Abastece com o mesmo combustível, com o mesmo preço. É verdade. E paga-se o mesmo imposto. As mesmas alíquotas estão ali. Com condições financeiras completamente diferentes. É verdade. E isso acaba que no dia a dia passa despercebido e a gente não sente. Né? E faz diferença. Né? Você é igual o IPVA, né? O IPVA é 4% do valor do veículo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí é aquele negócio, quanto mais caro é o carro, maior maior é o valor que você paga, porque é 4%. Nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do estado, você paga uma tarifa única de 200 a 250 dólares. Né? Então aqui você acaba pagando o IPVA de acordo com o valor do carro. E é pela propriedade, né? Independente se você está usando o carro ou não, se ele igual está IPTU. estacionado na garagem, ou se você usa ele no dia a dia, você vai pagar o IPVA sobre a propriedade, igualmente o IPTU, né? Pela propriedade do imóvel. Então assim, pessoal, fica já aqui a dica, fazer o imposto de renda da melhor forma, tirar todas as dúvidas, para não fazer errado, tanto a parte Brasil como a parte exterior, porque as coisas vão mudando, vão acontecendo, só que o nosso dia a dia é corrido, que a gente passa despercebido e aí você vai deixar para fazer teu imposto de renda na última semana, na véspera, aí você não vai ter tempo de concatenar todas as ideias, juntar todas as informações e aí você acaba às vezes fazendo sozinho, faz errado, cai na malha fina, acaba sendo mais caro ainda, paga multa. Então, pessoal, é o que eu digo, igual a educação financeira é a educação contábil e tributável. Você precisa ter esse estudo e ter uma ajuda, né, de um profissional para poder te auxiliar e você fazer da melhor forma possível as suas declarações e estar sempre em dia com o fisco. Isso é muito importante. É o que acontece no caso dos investimentos, né? Alguns investimentos não têm imposto de renda, como a LCI, a LCA, uma debênture incentivada, mas todos os outros investimentos têm lá o imposto de renda, tem a tabela regressiva, começa em 22,5, aí vai caindo para 20, 17,5 e 15, e a gente tem que pagar, já é retido na fonte, resgatou, já é retido na fonte, já pagou, é que muita gente não sente, mas está lá, na hora que você faz o resgate, você resgatou R$2.000, vai resgatar 2.100 e alguma coisa. Aquele valorzinho a mais já é um imposto retido na fonte. Sim. Né? Então, assim, você já paga o imposto. Muita gente não percebe. Muita gente vem perceber o imposto, percebe mais o come cotas do que o imposto na hora que resgata.
né? É engraçado isso. Por que repara mais quando tem o Come Cotas? Porque, né, no finalzinho do mês de maio e de novembro, às vezes aparece que, né, o saldo da pessoa diminui um pouco. Realmente, porque foi lá e tirou uma partezinha já lá do Come Cotas. Então, assim, o imposto é devido, não há o que ser feito. O que pode ser feito é fazer ele da melhor forma e pegar toda a lei que tem e você tentar usar as deduções fiscais, que a gente também vai falar mais um pouquinho, muita gente não conhece, né? As deduções de médico, de ensino, tem algumas que entram, outras que não entram, despesas médicas, né? Dentista, por exemplo. Eu conheço cliente que fala, mas eu fui no dentista e não peguei a nota. Quer dizer, de repente, aquela notinha do dentista pode fazer com que o imposto dele que fosse a pagar pode zerar ou pode passar a ser um imposto a restituir. Tô certo? Certíssimo. Eu tenho um case, né, sobre isso. Um cliente nosso que ele fez um tratamento nos Estados Unidos, né? Então, muita gente não sabe disso. Quem busca tratamento no exterior também pode abater essas despesas médicas aqui no Brasil. Eu não sabia. E, inclusive, a depender, né, da doença, pode abater, inclusive, despesas com passagens aéreas, hospedagem, se foi uma viagem para o tratamento. Destino tratamento. Destino tratamento, está vinculado ao tratamento. Então, tivemos um cliente que ele recuperou em torno de R$90 mil de imposto, porque ele fez um tratamento nos Estados Unidos. Então, quem hoje não gostaria de ter R$90 mil no seu caixa a mais? Então, o imposto de renda... Que é um direito. Que é um direito, né? Só que se não tiver ciência, perde. Exato. É um dinheiro que está na mesa, um ponto cego. E é tão importante que existem títulos, como você falou, LCI, né? Que é isento de imposto de renda como estratégia para atrair investimentos. Justamente. Então, é um gain, né? É um pedaço ali atrativo e que se você não tiver um bom planejamento tributário, uma estratégia tributária, você acaba perdendo dinheiro. Então, todo o rendimento que você obteve em renda passiva, se você não tem isso organizado, um bom controle, você acaba perdendo na tributação boa parte desse rendimento. Então, é importantíssimo, tanto quanto investir, saber entender o custo tributário desse investimento. Verdade. Uma coisa que eu estava até aqui, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, muita gente recebe aluguel e não declara, né? Às vezes passa-se anos sem dar problema e aí quando a pessoa menos espera cai na malha fina, né? Porque tanto quem recebe como quem paga deve declarar, sim, né, no imposto de renda quem pagou e quem recebeu. Eu tive um caso de um cliente que ele botou na declaração que pagou, mas quem recebeu não botou. Caem os dois na malha fina. Sim. Né? Quem está certo e quem está errado. Os dois são chamados para responder sobre o que foi declarado, né? Se ao cruzar essas informações e essas informações não batem, os dois são questionados. E aí você tem que responder perante a malha fina, apresentar os comprovantes para dar suporte àquela informação. E se estiver errado, você ainda tem a chance de retificar e informar corretamente essa informação. E se eu não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, isso pode vir até de 5 anos atrás, né? Sim, sempre 5 anos, né? Sempre. Então, isso tanto contra quanto a favor. A favor. Então, se você fez nos últimos 5 anos e você percebeu agora que fez o imposto de renda de forma errada e você poderia ter uma restituição maior porque você não lançou as despesas, você pode retificar para poder obter essas restituições que você não obteve nos últimos 5 anos. Então pode ser para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mas se você declarou alguma coisa errada, indevidamente, você também tem um risco de 5 anos. Enquanto não prescrever esses 5 anos, você tem que responder, se for chamado na Receita Federal, seja quaisquer questionamentos ali na declaração de imposto de renda. Entendi. Quando eu falo para o bem e para o mal, o bem, no caso, é receber e o mal seria pagar. Exato. Não é que seja mal, é porque fez errado e tem a chance de retificar, né, a declaração e acertar. Porque é melhor, se viu que está errado ou descobriu por algum momento que teve um ato falho, que acontece, sim, é melhor não ficar esperando cair na malha fina e ir lá
retificar e acertar, ou pagar ou receber. E pode acontecer um erro de digitação, né? Sim. Até, e você descobrir isso depois. Eu já tive um cliente que era para botar 18 mil e botou 180. É um zerinho. A esquerda não vale nada, mas a direita deu um trabalhinho, né? Deu um trabalhinho. Então, assim, outra coisa que é importante é tomar muito cuidado na hora de preencher. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que se aventura a fazer o imposto de renda sozinho. Pode. Devo? Não devo. Porque as coisas mudam. Eu mesmo, por exemplo, você sabe, eu sou contador de formação, mas eu não atuo com contabilidade há 20 anos. Desde que a Varig faliu. Então, assim, eu não faço a minha declaração de imposto de renda. Você faz. Sim. Por quê? Porque, assim, você está ligado no negócio. Então, assim, eu posso saber fazer? Posso, mas eu não estou de forma intrínseca nas mudanças de lei. Então, assim, o meu convite aqui a cada um de vocês que está assistindo, que vai assistir, é que não só procure uma pessoa para aprender sobre educação financeira, mas como tenha uma pessoa para ensinar sobre educação tributária, parte de imposto de renda. Porque não é para você ficar refém das pessoas, pelo contrário, é para você ser um aliado dessa pessoa, porque essa pessoa vai te ajudar ou a pagar menos ou a receber mais, ou ficar no 0 a 0, que acontece isso, né? Você fazer imposto de renda e você ficar ali naquela linha do 0 a 0, não pagar nem receber. O simples fato de você estar em dia, né, devidamente declarado, você já sai do zero, né? Então, claro que tem um planejamento tributário ali e uma coisa que eu acho que as pessoas confundem muito pelo desconhecimento. Restituição tributária, ela só existe se você pagar impostos. Não existe a restituição tributária se você não pagou impostos. É isso aí. Então, tem muita gente que acha que, mas eu não recebi nada. Você também não pagou, não vai receber. Então existe muito isso aí, muitos aventureiros fazendo imposto de renda, oferecendo esse serviço. Então tome cuidado, porque o imposto de renda, e nos dias de hoje, ele tem um acesso irrestrito às suas informações, porque todos os serviços públicos você tem um acesso gov.br, né? Então quem tiver acesso a esses dados, ele pode manipular, né, os seus dados, as suas informações, e você está ali compartilhando o seu sigilo financeiro, o seu sigilo patrimonial. Então, tome cuidado, não se aventure, né? Tudo bem, você pode, se você tiver uma mínima noção, buscar esse conhecimento. O que não falta hoje são ferramentas, meios para você buscar essas informações, para você mesmo preencher, né? Mas busque sempre o conhecimento técnico, valide essas informações, mas tome cuidado ao contratar quem vai fazer esse imposto de renda para você. Tá? Então tem que ser um profissional habilitado, né? Um contador de preferência. Então é importantíssimo, porque ali você está entregando seus dados, a sua vida, o seu patrimônio, e tem que ser uma pessoa habilitada para que faça da melhor forma, né? Corretamente, e quem sabe restituir mais, como você falou, ou pagar menos impostos ali com análise técnica. E o que a gente faz lá, Rodrigo, que poucos fazem, a gente faz o follow-up pós-entrega. A gente faz o acompanhamento. É muito importante. Então, em qualquer situação que acontecer posterior à entrega, a gente atua em conjunto com o contribuinte para responder um questionamento da Receita Federal em relação àquela declaração entregue por nós, ou para apresentar documentos comprobatórios. Então, a gente atua. Por exemplo, despesas médicas, tá? Automaticamente, se você declara mais que R$20 mil como despesas médicas, automaticamente cai em malha fina para você apresentar os comprovantes. Independente, pode estar correto, mas você vai ter que apresentar os comprovantes. Então a gente atua em conjunto para dar esse suporte pós-entrega. Isso é importantíssimo. Muito importante, inclusive, falar desse valor da dedução de despesa médica de 20 mil. Porque, de repente, a pessoa está toda certinha, deu 25 mil, botou lá, a pessoa nem entende porque caiu na malha fina, é simplesmente para explicar e levar o comprovante. Sim. Né? E muita gente também só sabe que caiu na malha fina no outro ano, quando vai fazer o imposto de renda, né?
Ou quando não recebe a restituição que achava que ia receber. Ou quando ele precisa usar o CPF dele e o CPF dele tá bloqueado. Tá irregular. Tá irregular pela malha fina, né? Ou porque não respondeu a Receita Federal. Então é importantíssimo isso. Aí e descobre normalmente no pior cenário, quando ele já não pode mais retificar. Sim. Ele não pode apresentar mais a documentação comprobatória. E aí ele tem que abrir um processo administrativo na Receita para entender o que aconteceu e responder. Muitas das vezes ele já tem que pagar o imposto, ele já recebe uma notificação para pagamento do imposto. A diferença que foi ou arbitrada ou explícita ali na declaração que ele não pagou. Muito importante, estava lembrando aqui agora também, muitas pessoas que moram fora do país, mas não deram saída e elas esquecem de fazer o imposto de renda aqui no Brasil. E aí dá um problema sério. Porque eu já vi pessoas que ficaram 2, 3 anos sem fazer o imposto de renda e aí lá na frente, quando precisou, o CPF estava cancelado, já não estava nem irregular. Estava cancelado, porque a pessoa está morando lá fora 2, 3 anos e a vida passa e esquece. Né? A pessoa passa a usar o calendário lá de fora, não usa o calendário daqui, né? E aí acaba esquecendo de fazer o imposto de renda. Eu já tive cliente com esse tipo de problema e deu trabalho para resolver. Inclusive dupla cidadania, né? Então, tem brasileiros que têm cidadania portuguesa, francesa, e que ele precisa não só declarar o imposto de renda no país que ele reside, né, fiscalmente, mas também declarar no país de origem se ele não fez a declaração de saída definitiva. Porque o que comprova que ele não é mais residente fiscal no Brasil é justamente a declaração de saída definitiva do país. E eu vejo também muitas pessoas que... não, eu dei saída definitiva do país e não deu. Porque a pessoa continuou com imóvel, com investimento. Porque eu não sei se existe só... A pessoa diz que vai ficar fora e depois ela dá a saída efetivamente. Porque alguns clientes, até eu falo, você tem que ver realmente se você deu a saída definitiva do país. Porque assim, você continua tendo imóvel no teu nome, você tem aplicações. Então, se você deu saída definitiva... Você não teria como fazer essa declaração de imposto de renda. Inclusive, se você fez a declaração de saída definitiva, Rodrigo, você não pode manter investimentos aqui no Brasil. Justamente. Então, as aplicações, os investimentos em bolsa de valores, você não pode... E os imóveis também, né? Exatamente. Né? Então, é importantíssimo se atentar a isso. Tem prazos, né, que caracteriza a saída definitiva, tá? Então, tem que se atentar a esses detalhes, esses prazos, e buscar um profissional que te ajude, te dê esse suporte para você estar em conformidade com a legislação brasileira, né? Agora, você morando em outro país, você não só precisa prestar contas nesse novo país, mas também prestar contas no país de origem, que no caso o Brasil. Sim. Falando um pouquinho ainda de imposto de renda, eu também vejo que muitas pessoas abrem o MEI, pagam bonitinho todo mês, né? É DAS, né? É o DAS. Só que esquecem que tem que fazer um imposto de renda, né? Isso deve acontecer muito lá no escritório. Isso é muito corriqueiro. Né? A gente vai até falar amanhã sobre isso, sobre imposto de renda para mês, né? Então, esquecem completamente. Primeiro que o MEI, ele foi criado, é um regime especial criado para a informalidade, para formalizar um feirante, um camelô, um profissional como um eletricista, um pedreiro, pipoqueiro. Então, são pessoas que não têm um nível de conhecimento razoável, né, para entender essa complexidade. Então, é importantíssimo saber que existe a declaração de faturamento do MEI, mas ele, como pessoa física, ele precisa declarar o que ele retirou do CNPJ. Aquilo que ele retirou, eu costumo falar, o bolso direito é o CNPJ, o bolso esquerdo é o CPF. Então, aquilo que ele tirou do bolso direito e colocou no bolso esquerdo... Tem que ser declarado. Tem que ser declarado. E 99% não faz. 99% não faz. E tem outra, muitos MEIs têm um segundo rendimento, o que complica ainda mais. Porque o rendimento do MEI se soma com o rendimento que ele tem, sendo seletista ou sendo um profissional liberal, então acaba estourando. Só que tem uma estratégia tributária
para mês. Olha aí, gente. Então, olha a dica, hein? Se liga aí. Se liga. Então, o MEI, né, se ele não tem um controle, né, ele precisa declarar da seguinte forma, né? Se ele é um prestador de serviço, 32% do que ele fatura, ele lança lá na ficha de rendimentos isentos. A diferença, 68%, ele tem que lançar como rendimento tributável. E aí, se cair dentro da faixa de tributação, ele vai tributar na alíquota. Aí vai depender de quanto ele fatura. Tá? Para ver qual alíquota que se encaixa. Exatamente. Se ele é comércio, a presunção é ainda menor, porque é 8%. Então, 8% que ele fatura se torna rendimento isento. A diferença, rendimento tributável. Tá? E aí que vem o desconhecimento. Na própria ficha da declaração, no manual da declaração do imposto de renda, ele informa sobre essa regra. Então, se você não tem a contabilidade do seu MEI, você tem que presumir o lucro, 32% ou 8%, para se isentar, para ter um rendimento isento. A diferença você tributa. Mas se você tem a contabilidade do seu MEI, 100% do seu rendimento como MEI, que você retirou para o seu CPF, estará isento no imposto de renda. Ou seja, é igual para o sócio de uma empresa em outros regimes normais. Então, qualquer outra empresa, qualquer sócio de outra empresa, 100% do que ele retirar, com base na legislação atual de hoje, como dividendos, como lucros, por lei está isento. Então, para o MEI só funciona se ele tiver a apuração realizada por uma contabilidade. Então, pessoal, fica a dica. Quem tira o MEI e acha que é só pagar o valorzinho mensal, sabe que vai ter problema lá na frente. Né? E eu vejo muito isso acontecer, porque vira e mexe, me ligam, me chamam. O meu MEI está suspenso, está cancelado. Descobri uma dívida no MEI. E aí é por causa justamente disso, da falta de informação, da falta de uma prestação de serviço que esteja ali no dia a dia ligado, e aí faz com que a pessoa acabe entrando numa bola de neve e aí acaba fazendo tudo errado, ou nem fazendo. Ou se ele declara corretamente, ele acaba pagando a mais. Muito imposto, porque se ele tem um outro rendimento tributável, por exemplo, vai somar, vai aumentar a faixa de tributação dele, né, com alíquotas maiores, e vai tributar mais. Então, se ele tem um parceiro estratégico, um contador, para apurar o lucro do MEI, tá? Como se apura o lucro de qualquer outra empresa, esse lucro está garantido para ter 100% de isenção do imposto de renda. Ou seja, teve cases que o MEI deixou de pagar, né, o caso, pessoa física, o titular do MEI, deixou de pagar em torno de R$3.000, que ele deixou de pagar porque a gente fez a apuração do lucro dele na atividade MEI. Então, gente, para quem acha que contador só manda imposto para pagar, é mentira. É ou não é, Rodrigo? É isso aí. A gente está aqui para ajudar, auxiliar, passar essa expertise para te trazer os melhores resultados dentro do teu cenário. Eu tenho uma curiosidade, Rodrigo, que vamos fazer uma conexão aqui com investimentos, tá? E tem a ver com o perfil do contador, né? Então, hoje atuamos, né? A nossa empresa, a contabilidade com 2 T's, time e tempo, atuamos como uma contabilidade consultiva. Não é aquele contador que só envia impostos e declara a movimentação da sua empresa para estar em conformidade. Somos contadores consultivos, contadores conselheiros, contadores que atuam na dor do empresário, para a gente conectar com uma solução nossa ou uma solução que já existe no nosso ecossistema. Tá? Então, é importantíssimo entender que hoje existem 2 perfis de contadores. Tá? Tem um contador tradicional que todo mundo conhece, nada contra esse contador, né? Mas eu costumo falar que o contador consultor, ele é um empreendedor contábil. O contador tradicional é o empresário, mas o contador consultivo, ele é um empreendedor na contabilidade, porque ele teve que se reinventar, acompanhar a evolução das tecnologias, das informações, de tudo que vem acontecendo nos últimos 10 anos. E o contador precisa buscar
cada vez mais esse lugar, né? Porque tudo que é técnico, tudo que todas as habilidades técnicas, os robôs vão substituir. É verdade. Você acredita nisso, Rodrigo? Sim, piamente. Eu acredito. Total. Então, todas as habilidades técnicas, os robôs vão substituir. Agora, habilidades humanas não tem como o robô substituir. E o contador consultor, ele tem essa habilidade humana. Ele tem que se aprimorar nas habilidades humanas. Então, é importantíssimo o contador atuar como um parceiro do negócio do cliente. E nós, em particular, esse é o nosso propósito em participar do sucesso do cliente. Né? Atuar na dor do cliente, ser um ouvinte, entender de fato a operação do cliente, para ele identificar ali pontos cegos onde ele vai poder de fato agregar, ter percepção de valor. Então, economizar impostos, né? Deixar de pagar impostos dentro da lei, isso se chama planejamento tributário. É um dinheiro que está na mesa. Isso aí. Né? E você tem que saber recolher. Exatamente. E estamos passando por constantes mudanças aí. Né? Vem aí a reforma tributária. Isso vai revolucionar a forma como os empresários atuam no Brasil. Então, é imprescindível a atuação do contador como parceiro. Tá? Então, a reforma tributária vem aí, vai trazer muitas mudanças, principalmente na precificação do produto ou do serviço. E também isso vai impactar, inclusive, no fluxo de caixa da sua empresa. Porque hoje, Rodrigo, o empresário, em alguns impostos, ele tem 50 dias para repassar para o governo. Ele pode utilizar esse caixa, que é do governo, dentro desses 50 dias, estrategicamente na empresa, para comprar estoque, como capital de giro, né? Com a reforma tributária, e vou trazer essa dica aqui, tá? Não estava nem combinado. Anota, hein, pessoal? Estava nem combinado, mas na reforma tributária isso não vai acontecer mais. Ou seja, muito similar ao IVA que acontece lá no exterior, né? No momento do pagamento do serviço ou do produto, ou do recebimento do produto ou do serviço, esse imposto será transferido para uma conta corrente do governo. Ou seja, vai ser online. Eu recebo só o líquido ou eu pago o líquido para o prestador, o tomador. Então, no ato do pagamento ou do recebimento, será destacado o imposto e será transferido para a conta corrente do governo. Ou seja, o empresário precisa se reinventar, entender, precificar e se transformar com essas mudanças aí que vêm para, de fato, revolucionar, né? Como a gente tributa hoje e como será daqui está previsto para começar a transição em 2027 até 2033, se eu não me engano, né? Teremos 2 impostos e isso vai mudar completamente a vida do empresário. Porque trazendo isso até para a minha área de investimento, eu tenho muito cliente que aproveita esse time aí entre pagar o imposto e a gente faz algumas operações de investimento que não tem IOF, por exemplo, uma compromissada de menos de 30 dias, 15 dias, 18, 22, e a gente aplica esse dinheiro a um percentual do CDI até dar a data dele pagar o imposto. E a gente ganha um dinheirinho, né? Ganha uma rentabilidade. Dessa reforma aí, isso vai cair por terra. Pois é perfeita a sua colocação, estratégico para gerar uma renda passiva aí durante esses dias que esse caixa estará parado lá, ali. 50 dias, né? Lá rendendo. Mas eu acredito, Rodrigo, às vezes menos, que trarão também outras oportunidades. Trarão novas oportunidades. Por isso que precisa acompanhar as mudanças. O empresário precisa ter um parceiro de confiança para acompanhar essas mudanças e atuar estrategicamente, porque da mesma forma que vem a complexidade, né? Também vem as oportunidades. Né? A pandemia é verdade. Nos provou isso. Né? Realmente impactou o mundo inteiro, mas para muitos trouxe muitas oportunidades. Abriram vários leques. Exatamente. Isso aqui que a gente está fazendo agora, antes da pandemia, praticamente a gente não fazia. Essa transformação digital. Home office, Home office, sistema híbrido, né? Essa comunicação por videoconferência, isso
acelerou, a pandemia acelerou. Isso já estava sendo feito pela minoria, mas a pandemia escancarou essa necessidade de transformar, né, a nossa comunicação virtual. É verdade. Então, e não tem como voltar, né? Não, é caminhar sempre para frente. Sempre pra Vendo frente. os caminhos que vão se abrindo e dos caminhos que estão se abrindo, a gente vê qual que é o melhor a gente trilhar, qual que faz mais sentido naquele momento, né? Porque eu sempre digo, não tem, assim como eu digo nos investimentos, não tem investimento ruim. Tem investimento que não é para aquela pessoa, né? O investimento é para todo mundo, mas nem todo mundo é para aquele investimento. Depende do teu perfil, depende do teu objetivo, depende da tua estratégia, né? Então, assim, não tem como dizer, esse investimento é ruim, esse é bom. Não, depende do teu perfil. Se você tem um perfil arrojado para 5 anos, você vai ter um caminho. Se você tem um perfil conservador para 6 meses, é outro caminho. E não quer dizer que um investimento seja bom e outro ruim. Um vai ter mais risco, outro vai ter menos risco. Então é isso, a gente tem que se juntar, se unir, né, para a gente cada vez mais poder trazer para o nosso cliente, eu chamo de parceiro, né, porque na verdade hoje em dia eu digo que está todo mundo aliado, né, todo mundo em prol do bem comum, né? Por que eu quero que o meu cliente tenha a maior rentabilidade possível? Porque ele tendo a maior rentabilidade possível, eu também vou ter meu ganho, né? Ninguém trabalha de graça. A verdade é essa. Então, assim, todo mundo tem que entender que todo trabalho tem que ser feito de forma realmente consultiva, de forma agregadora, de forma resolutiva e de forma financeira que todos os lados saiam ganhando, né? Tem que ser uma via de mão dupla, nunca mão única. Então, acho que a gente realmente, cada vez mais junto, a educação financeira, com a parte fiscal, a parte toda de tributo, né, que elas se falam, a parte, por exemplo, a parte de empregados, né, de colaboradores. Ação trabalhista. Ação trabalhista, coisas que deduzem, né? Porque tem coisas que você pode deduzir no imposto de renda da pessoa jurídica, Sim. né, os benefícios. Sim. Né? Então, às vezes tem gente que dá um certo benefício e de repente não está bem assessorado e não sabe que aquele benefício pode ter uma dedução fiscal, né? Então, assim, é falta de conhecimento que às vezes leva ou a ganhar menos ou a ter um prejuízo. Eu sempre digo que o dinheiro está sempre na mesa. Vai ter aquele que vai ter mais aptidão para puxar e aquele que não vai ter tanta aptidão, né? Igual a rentabilidade, né? As rentabilidades estão na mesa, os produtos estão na mesa, estão todos na prateleira. Vai de cada um fazer a melhor escolha para poder pegar mais dinheiro. Costumo dizer que é igual que estivesse lá, né, na mesa lá em Las Vegas, né, as fichas estão lá na mesa. Sim. Os números estão na roleta. O dado está ali, ele vai de 1 a 6, né? Então, você tem que saber como que você vai lidar para conseguir o melhor resultado possível. Perfeito, Rodrigo. Eu tenho essa história, né, com investimentos, né, em 2017 para 2018. Eu comecei a investir na Bolsa de Valores, né, a conhecer os títulos, os diversos tipos de investimentos. E aí eu me deparei com a seguinte situação, né? Acho que muitos fazem essa pergunta depois que entram nesse universo de investimento. Por que eu não fiz isso antes? Por que não entrei nisso antes? Só que o que mais me chocou foi descobrir que o contador era o que menos investia. Isso aí realmente foi para mim uma surpresa muito grande, porque o contador, ele é o profissional mais capacitado para fazer leituras de empresas, por exemplo, na Bolsa de Valores. Isso aí. Então, balanço, DRE, então relatório ali emitido pela empresa. A saúde financeira, né? A saúde financeira. Então, me surpreendeu muito não ter esse profissional ali como boa parte de investidores, né? Então, eu como atuei sempre diferente, né? Eu sempre me senti um contador diferente. E aí, acabou, depois, obviamente, eu me identifiquei com um contador consultor, né? Então, ali eu falei, não, eu não posso ser um contador diferente e não investir. Então, eu busquei conhecimento, né? Aprofundei o conhecimento, só que boa parte do conhecimento eu já tinha. É verdade, você só botou ele em prática. Eu só coloquei ele em prática. É verdade. Busquei as ferramentas, obviamente que de alguns anos para cá
Eu acho que simplificou muito, né, os investimentos para a pessoa porque física. fala-se mais. Fala-se mais. Antigamente falava muito poupança, CDB e um fundo aqui, outro ali. Hoje em dia se fala sobre fundo, ETF, ADR, BDR, ações, investimento, né, Brasil, investimento fora. Abriu o leque. Esses investimentos, a maioria já existia. Sim. Só que, na verdade, as pessoas estavam muito presas a sempre trilhar o mesmo caminho. Que nem quando você sai para ir para o trabalho, você tem várias formas de chegar na tua empresa. Você está acostumado a fazer sempre aquele caminho. De repente, você nunca parou para estudar se aquele caminho é o mais rápido. Sim. Às vezes ele é o mais rápido, mas em termos de quilometragem ele é o mais longo. Já virou um hábito, né? Já virou um hábito. Já virou um hábito. Né? Então, às vezes, você vai para um outro que você leva 2 minutos a mais, mas são 5 quilômetros a menos. Exato. O Waze mostra muito isso. Que às vezes você pega a melhor rota, aí você vai lá olhar, é 1 minuto de diferença. Para andar menos 5 quilômetros. Mas se você não olhou... Não olhou, você não sabe. Eu tenho mania de olhar lá. A diferença é de 5 minutos, mas qual é a quilometragem? Né? Porque se eu andar menos, eu posso até demorar um pouquinho mais para chegar, mas eu gastei menos gasolina. Se eu andei menos 5 quilômetros. E o que é 1 minuto depois? Então, assim, são vários caminhos. E é isso, realmente. E eu que estou há muito tempo nesse mercado de investimento, advogado, aplica pouco, médico, são perfis gastadores. Né? Você tem o perfil gastador, você tem o perfil poupador, tem o perfil investidor. Né? O gastador é aquele que gasta e vai gastando. Quando ele olha, pum, acabou o dinheiro. Se você perguntar para ele para onde que ele gastou o dinheiro, ele não sabe. Ah, mas eu ganho 30 mil, cadê os 30 mil? Depois que inventaram esse celular, né? Que você só encosta, você não vê o dinheiro. Então, se você não tiver um controle, você gasta o teu salário inteiro, o teu Prolabore, o teu investimento, você não sabe nem para onde que foi. E aí que entrou dos primeiros aprendizados, né, que eu tive sobre investimento justamente. A primeira coisa que você faz quando recebe seu salário, a sua remuneração, é investir. Depois... É se pagar. Exatamente. Depois você tem lá seu orçamento mensal, você tem seu hobby, você tem as suas compras eventuais, né, seu lazer. Mas a primeira coisa é investir, porque o futuro é tão importante quanto o presente. Né? Se você não pensar no futuro, você vai viver um dia por vez. O presente ele é tão importante que ele pode acabar com o teu futuro. Né? É uma frase que eu uso muito: prazer imediato não constrói futuro sólido. E é verdade. Quem vive de imediatismo nunca vai construir um legado. Né? Se você ganha 10 e você gasta 10, você vai ter que trabalhar a vida inteira, porque você sempre vai precisar daqueles 10. Ou 11, ou 12, ou 15. Né? Mas agora, se você ganha 10 e gasta 8 e guarda 2, poupou 2, investiu 2, o juro composto ao longo do tempo, ele vai potencializar esse valor. Né? Eu atendo às vezes pessoas que falam assim: mas eu não consigo juntar. Eu falei: mas você não consegue gastar? O ato é o mesmo. Gastar e poupar é o mesmo. A decisão é a mesma. É a mesma. Você vai no shopping, você não tem o ato de ir lá comprar um sapato de R$300? É a mesma coisa que você tirar R$300 e comprar um fundo imobiliário, comprar uma ação, comprar um certificado, um depósito bancário, lá um CDB. É a mesma coisa. Por isso que eu digo, se a pessoa receber lá a receita dela e ela se pagar primeiro, ela já passa a viver sem aquele dinheiro. Sim. Recebeu 10, tirou 1.000, eu ganho 9. E aí que eu falo, Rodrigo, a gente precisa buscar referências. Isso. E aí eu tenho 3 referências, né? O passado, que é você, né? Você no passado, é a sua referência do passado. No presente, busca uma referência também. Mas não busca uma referência muito além, porque senão, se você não consegue... Você desiste, né? Você desiste. Então, no mundo dos investimentos, né? Não busque ser o Barsi no presente. Busque ser o Rodrigo Soares. Né? Cada um tem que buscar o seu... E a referência do futuro, busque ser o Barsi. Então você tem que ter um caminho. Mas um caminho tem que ser fácil, senão você desiste no meio do caminho. É por isso que eu falo para o cliente, para as pessoas que estão começando a investir. Não pensa em juntar 1 milhão. Pensa em juntar 50. Porque 50 é factível. Chegou a 50, pensa em 100. Chegou em 100, vamos pensar em 300. Chegou em 300, vamos pensar em $500 mil. Agora, se eu começar hoje a pensar em $500 mil, eu posso falhar muito rápido.
Porque meio milhão já é um valor já muito alto. Agora, se eu pensar em 50 mil, são 50 meses de R$ 1.000. Que nem precisam ser 50 meses, porque você vai botar 1.000 agora, o juro composto vai levando, você não vai precisar de 50 meses. Mas vamos botar lá, sem juros, 50 meses. Você junta 50 mil a R$ 1.000. Ah, Rodrigo, eu não posso 1.000, pode 300? Vamos fazer de acordo com o que você pode poupar. Né? É aquela velha historinha, R$ 300 a 1% ao ano, durante 30 anos dá 1 milhão. Faz a diferença. Faz a diferença. Fazendo uma conexão, Rodrigo, com metas, né, financeiras, com o imposto de renda. No imposto de renda, a gente visualiza isso. Essa evolução patrimonial dos clientes. Porque, além de ser uma obrigatoriedade, você tem um controle do seu patrimônio, dos seus bens e direitos, né, dos rendimentos que você recebeu e dos gastos que você destinou, né, esses rendimentos. Então ali a gente percebe muito bem os clientes que têm essa evolução no patrimônio, em aplicações, em imóveis, em veículos, enfim, todo tipo de patrimônio que ele declara ali. Então ali a gente consegue visualizar de um ano para o outro, fazendo uma comparação, uma Perfeito. análise, que ele evoluiu 20%. Então esse investidor que tem um planejamento, que ele investe 10%, 15% da sua remuneração mensal, ele certamente vai ter uma evolução patrimonial. Sim. Então, no imposto de renda, te permite você visualizar exatamente essa evolução de um ano para o outro. Ao contrário também. Ao contrário também. É Então, aí que é triste. A gente percebe muito os gastadores, né? Porque você vê lá os empréstimos, né? Então, ao contrário também, né? E às vezes a gente pega, porque a pessoa tem que botar lá, né? Os bens, os direitos, né? Entra tudo ali, né? Sim. Então, se a pessoa começa a fazer, né? Muito consignado, muito empréstimo, porque às vezes você, né? Me corrija se eu estiver errado. Entra tudo que você ganhou, mas também tudo que você deve. Perfeito. Então, você vê que às vezes de um ano para o outro, o grau de endividamento aumentou. Exato. A pessoa às vezes até ganhou mais, mas ela se endividou mais do que ela ganhou. E muito cuidado com isso. Muito. Porque ali você pode estar declarando algo que não tem coerência. Porque se você está declarando que você, por exemplo, Rodrigo, você declarou lá que você comprou um imóvel de 1 milhão. Mas você não tem isso declarado Ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, esse patrimônio acumulado, ou rendimentos dentro daquele ano calendário que comporta aquela aquisição. Como é que surgiu? Como que surgiu? Não tem mágica. Não tem mágica. Então, muito cuidado com isso, tá? E eu queria muito reforçar, Rodrigo, sobre o imposto de renda e uma situação que aconteceu em 2024, vem acontecendo em outros anos também, que é sobre investimentos em criptomoedas, tá? Então, no ano passado teve um boom, uma valorização astronômica, né? Depois que o Trump foi eleito e o Elon Musk foi lá, né, se apresentou, e o Trump parece que vai criar uma moeda, uma criptomoeda nos Estados Unidos, supervalorizou as criptomoedas. A Bitcoin no meio do ano estava 60 e poucos mil dólares, chegou a bater 110, agora está 96 e tal, mas você vê como é que ela subiu, né? De 60 e poucos mil dólares, bateu 100 e pouco. E teve uma mudança grande para a declaração de criptomoedas. Então, quem realizou esse ganho aí em 2024... tem que separar aí, o controle que você fez, porque você precisa declarar em criptomoedas, né, até 35 mil aqui no Brasil. Mesmo sendo uma moeda descentralizada, precisa o imposto ser tá declarado bens e direitos, a declaração do saldo que você tem em criptomoedas. Mas se você vendeu, fez uma operação de criptomoedas, você precisa também declarar o ganho de capital. E como teve uma valorização muito alta, você certamente teve um ganho alto e tem que tributar aí naquela tabela que inicia em 15, termina em 22,5, né? Sobre a operação sobre o ganho de criptomoedas. E para quem tem um saldo acima de 30 mil reais em criptomoedas, é obrigatório declarar no imposto de renda. Tá? Então, o saldo de criptomoedas. Independente de outros itens de obrigatoriedade, que torna você... torna obrigatório a sua declaração de imposto de renda. Então, se atentar a criptomoedas, que em 2024 valorizou muito. Entendi.
Então a galera que tem a cripto lá no pendrivezinho vai Sim. ter que... Tem que declarar, inclusive token também tem que declarar. No imposto de renda já tem fichas específicas para você declarar as criptomoedas. Tem uma ficha específica, inclusive, para Bitcoin. Né? Tem outra para outras criptomoedas. Então, Ethereum, Solana, sim, vai ter aparecendo lá. Então, se atentar a isso. Tá? Então, muito importante, gente. Olha quanta coisa a gente falou aqui nessa uma horinha aí, faltando aí 5 minutinhos para a gente acabar esse bate-papo. Faremos outros. Com Muitas certeza. dúvidas surgirão, né? E já fica aqui o alerta para quem for fazer o imposto de renda com antecedência, que é o que todo mundo deve fazer, não deixar para a última hora, começar a juntar toda a documentação, para não esquecer também de nada. Sim. Porque às vezes a pessoa faz a declaração e tinha esse médico aqui. E fui no fulano e não peguei o comprovante. Então dá tempo. Se você fizer com tempo, é o que eu digo, com tempo, tudo há tempo. Se você deixa de fazer na última semana, você não encontra o médico está viajando, está de férias, aí você não consegue o recibo, e aí você, às vezes, perde aí uma dedução que vai te, obviamente, ajudar aí numa dedução fiscal que pode te trazer a pagar menos ou até restituir. E já que se você se ligou nessa mensagem do Rodrigo, já se prepara também para o ano que vem, né? Então, se você teve uma despesa médica, uma despesa com educação, com seu filho, com o seu cônjuge, plano de saúde, então já vai guardando esses documentos para o ano que vem. Já porque, cria como eu uma falei, pastinha. Tem que começar a organizar a documentação para que quando finalize um ano você tenha a movimentação ali, né? Então, se atentar também aos rendimentos que são tributáveis mensalmente, né? Dentro do mês, que você tem que recolher o imposto no mês seguinte, e não deixar isso para ver só no ano que vem, no momento do imposto de renda, né? Dá para acertar, mas não é o certo. Exatamente, né? Rodrigo. Eu costumo falar muito que todos deveriam saber sobre investimentos, porque você tem o seu rendimento principal e, através dos investimentos, bons investimentos, você pode ter uma renda passiva, né? Ou seja, você multiplicar a sua remuneração. É isso aí. Né? Então, através de renda passiva, é uma forma de você escalar o seu ganho. Tá? Então, não fique com receio de investir porque você desconhece sobre a tributação. Tá? Pelo contrário. Você precisa investir, gerar renda passiva para você, mas buscar um profissional que te ajude e apoie justamente para você declarar corretamente todos os seus investimentos. Então, é importantíssimo você não deixar de fazer uma coisa porque desconhece, mas sim, você precisa saber que você precisa buscar o quem. Né? Então, se você precisa de um bom assessor de investimento, Rodrigo Soares. Isso aí. E um bom contador, Rodrigo Azevedo. Isso aí. É isso, então, pessoal. E para finalizar aqui, tá aqui a página do Rodrigo, Instagram, meu Instagram, o YouTube. Rodrigo já tá com um canal também no YouTube, né? Estou com o canal da empresa. Da empresa, quer passar e aproveita que Vou o pessoal passar já... sim. Então, o Instagram, sou Rodrigo Azevedo, né? Atualmente CEO da Contabilidade com 2 T's. Então, a contabilidade no Instagram é @contabilidade.com.br. No YouTube é @contabilidade com 2 T's. Tá? Então, sigam a nossa empresa, sigam o meu perfil para acompanhar as atualizações sobre dicas empresariais, sobre insights de negócios e também acompanhar um pouco sobre educação fiscal. É isso aí, pessoal. E vocês já conhecem, Rodrigo XP, tá no Instagram, tá no YouTube, tá no TikTok e tá aqui no WhatsApp. É só chamar que eu tô 100% à disposição. Comigo não tem choro nem vela, são 7 horas, são 24 horas, 7 dias por semana. Ligou, chamou, tá respondido. É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e tomara que vocês tenham gostado para a gente fazer novos Tem muitos assuntos para a gente falar. Tem Até muita a próxima. coisa. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.